la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Olá a todos, bem-vindos a mais um programa de marketing do futebol. Neste caso, a segunda parte da conversa com o Nuno Mena. Como estamos a falar em futebol, Nuno, e aqui vamos falar aqui no mercado em que o Nuno trabalha, qual é que é o maior concorrente do futebol? A nível desportivo, obviamente. A nível desportivo? Por exemplo, na América o futebol vem em terceiro ou em quarto lugar, ou se calhar mais abaixo, a nível desportivo, não é? Ainda tem o beisebol, o futebol americano, a NBA, o hóquei no gelo. E aqui no nosso mercado, por assim dizer, o que é que vem logo a seguir ao futebol? Tem ou há algum desporto que ameaça o futebol? Não, eu acho que ameaçar propriamente dito não existe nenhum desporto que possamos dizer que nem que passará ao futebol nos próximos anos. Agora, há o próprio futebol correr o risco de se desvalorizar a si próprio. Eu acho que a questão da centralização dos direitos vai garantidamente ajudar. Não é de todo salvamento do futebol, mas vai ajudar porque vai permitir trabalhar de uma forma integrada. Vai permitir também a distribuição dos próprios jogos por outras plataformas. Claro, também. Acho que vai ser também uma revolução. Vamos ter que esperar. Pensemos que em Espanha isso começou há 5 anos atrás. Ou seja, o decreto real é de 2014, 2015 e entrou na época de salvo erro de 16. Nós estivemos envolvidos no projeto quando a La Liga começou todo este plano de expansão. Nós começámos esse projeto, ou seja, a base de dados que começámos era 16 mil pessoas, hoje são muitos milhões, e portanto potencia eu enquanto Liga e os próprios clubes trabalhar o produto de futebol de uma forma integrada. E isso, claro, traz muitas vantagens, não só ao nível da relação com os próprios fãs, mas também naturalmente a relação com as marcas, com os broadcasters. E esse é um tema que é cada vez mais fundamental, ou seja, de que forma é que eu depois vou trabalhar de uma forma única, de uma forma integrada, estes vários conjuntos de stakeholders. Isso é um desafio grande. Nós temos tido alguma experiência nesse aspecto, quer na Holanda, quer na Bélgica, também em Espanha, onde há a centralização não só dos direitos, mas também a centralização de muitos das ferramentas que os próprios clubes e as próprias entidades e as ligas disponibilizam. Por exemplo, na Bélgica, o sistema de bilhética é o mesmo. A Liga decidiu que a plataforma de gestão de dados seria a nossa, apesar dos clubes poderem ter outras. Na Holanda, apesar de não haver uma centralização dessa ferramenta, da ferramenta de gestão de dados e de comunicação, só não trabalhamos com 2 clubes, portanto é quase uma centralização. No Reino Unido também, mas aí tem a ver com a própria Premier, que só trabalha os direitos de televisão, e em Espanha a mesma coisa. Eu acho que esse é um caminho que cada vez mais as ligas têm que assumir, que é dar as ferramentas para que os clubes possam, aqueles que querem e aqueles que não necessitam e que têm capacidade para investir sozinhos, todos os outros poderem ter acesso às mesmas ferramentas, seja web, seja a app, seja a gestão da informação, ou seja, tudo isso vai ser fundamental. E esse acho que é um caminho que é o desafio aqui em Portugal, para além de muitos outros, é um dos desafios aqui em Portugal nos próximos anos. Agora, em termos de desporto propriamente dito, e acabei por desviar um bocadinho da pergunta, eu acho que o futebol ganha muito, cada vez mais, na associação a outros desportos. Porque eu não sou só adepto do futebol, eu gosto do basquete, eu gosto de vôlei, eu gosto de ciclismo, e pensemos naquilo que são as performances dos nossos atletas noutras modalidades. Fernando Pimenta, o Miguel Oliveira, a Patrícia, o Nelson Neva, ou seja, todos esses esportes cada vez mais, porque se trabalha melhor a nível de performance esportiva,
cada vez mais têm uma relação mais próxima daquele que também é adepto de futebol. E, portanto, o futebol ganha muito em associar-se a isso. Está aqui um caminho de, se quisermos, de não competição, mas de colaboração entre estes vários desportos. Uhum. Aqui, em relação aos patrocínios, os clubes, hoje em dia, já não é só a procura do patrocínio para a camisola, como estava há pouco a dizer, não é? Também já procuram o patrocínio até mesmo para serem parceiros de algumas ações. Isto quer dizer que também houve um olhar para o patrocinador diferente. Não é só, assinamos o contrato, vocês dão-nos X para a camisola ou para o placar. Hoje em dia já existe uma relação do corporate, já existe uma preocupação, já vemos clubes a fazer pequenos trabalhos, aqueles que podem, aqueles que têm possibilidade para isso, já fazem pequenos trabalhos com essas empresas, divulgam nos próprios sites. Isso é um trabalho que é relativamente novo. Isso também vem do vosso trabalho? Esse caminho, esse indicar, essa relação? Sim, ou seja, não somos, nem perto nem longe, uma agência de patrocínios. Claro. Agora, há aquilo, cada vez mais o patrocínio também é um patrocínio data-driven, ou seja, olhemos, por exemplo, para o que se passa aqui ao lado em Espanha, e todos os anos sai o barão de patrocínio desportivo em Espanha, e há duas perguntas que eu normalmente olho de uma forma muito, muito, muito clara, que é, por um lado, perguntada no ponto de vista da propriedade, do patrocinador, o que é que as propriedades, ou seja, o que é que os clubes ou as ligas ou as federações devem ter para que o patrocínio, para que a decisão do patrocínio seja mais racional e seja mais válida, ou seja tomada de uma forma mais rápida. Essa é uma das questões, ou seja, o que é que deve existir do lado dos clubes para que alguém que vai tomar uma decisão de patrocinar tome uma decisão positiva. E 86% dizem, 86% das propriedades dizem que tem que ter dados, tem que ter informação. E esses dados estamos a falar de eu poder chegar através dos meios de comunicação dos clubes, ou das ligas, ou das federações, mas utilizar os canais de comunicação, seja o e-mail, seja a app, seja um SMS, seja a web, seja os ativos digitais que o clube tem, eu poder chegar a um determinado público-alvo que tem a ver com o meu negócio. Portanto, tem a ver com eu gerar leads comerciais. Nós podemos ser os dois sócios do mesmo clube e receber informação diferente. Totalmente diferente. É a personalização da mensagem. É a personalização da mensagem por perfil, pode ser por idioma, pode ser por localização, pode ser por condição, ou seja, eu ser sócio e o Rui não ser. Tudo isso é diferente. E eu depois ter, por exemplo, parceiros locais, regionais, globais e nacionais e internacionais. E tudo isso são, se quisermos, eu posso utilizar o mesmo espaço e vendê-lo várias vezes. Ou vender a mesma marca dentro de vários canais do meu clube. Os canais presenciais, os canais digitais, as diferentes webs, a app. E isso é, se quisermos, é o caminho para o patrocínio data-driven. Ou seja, é termos leads comerciais, é sermos multicanal, é podermos medir e é darmos a possibilidade de aceder a clientes. Que foi, por exemplo, o que a Liga Holandesa fez com o seu broadcaster. Ou seja, a Disney/Fox o que fez foi, a partir da quantidade de subscritores que tem, falou com os clubes, falou com a Liga e eu quero cruzar as nossas bases de dados todas. Ou seja, imaginemos que eu tenho 1 milhão de subscritores dentro 1 milhão de subscritores do canal. Eu vou saber que, dentro do PSV tenho 50 mil que são meus assinantes, do Feyenoord de 50 mil e por aí fora. Mas sei que, por exemplo, dentro da base de dados do PSV tenho 1 milhão de registros. Portanto, eu tenho ali 950 mil de potencial de crescimento. Se eu tiver ali uma taxa de conversão de 20% ou 30%, estamos a falar 200 mil, mais ou menos, números redondos. E, portanto, se eu avaliar aquilo a 10 euros por mês, dá-me cerca de 2 milhões por mês. Portanto, são todas estas contas que ajudam a valorizar uma decisão também de entrada. E esse é um dos fatores fundamentais. Eu ter
não ser só receber, mas também poder entregar leads e, por exemplo, um reporting da ativação, mas algo integrado, ou seja, eu ter um media evaluation, ou seja, eu perceber a exposição da marca, mas eu também saber que houve X conversões, houve X cliques naquele banner, houve pessoas que entraram e que abriram aquela comunicação que foi sponsorizada. Por exemplo, vamos imaginar, sei lá, a BMW que quer lançar o seu novo modelo topo de gama, não vai fazer isso para um miúdo de 18 anos. Claro. Não é o público-alvo, vai se calhar pegar em clientes a partir de uma determinada idade e, eventualmente, se nós tivermos isso, com um determinado tipo de rendimento. Ou Claro, por posição. Temos, sei lá, um gerente, um administrador, ou por rendimento, se nós soubermos isso. Ou até pelo próprio volume de consumo daquela pessoa dentro do clube. Se gasta, por exemplo, 500 euros ou 1000 euros por ano, ok, então tem um potencial de compra mais elevado. E essa análise, que na prática é muito simples de fazer, não estamos aqui a complicar, estamos a fazer muita coisa, mas não estamos a complicar, são análises simples de fazer. Sim. Que essa facilidade de trabalhar sobre informação e sobre conhecimento, que depois muda toda a forma de nos relacionarmos com as marcas e com os patrocinadores. Não tendo em conta que a televisão é a fonte de receita, a primeira fonte de receita, ou que gera mais dinheiro aos clubes, com a sua experiência, qual é que vem logo a seguir, a segunda ou a terceira? Os dados vão chegar ao top 3, considerados como fonte de receita, os dados? A informação? O conhecimento, ou seja, aquilo que o conhecimento vai trazer, vai permitir potenciar, sim, vai ser uma fonte de receita. Os dados propriamente por si só valem se forem tratados. Claro. Com o petróleo, há uma frase, há um artigo da salvo-erro da Forbes ou do Financial Times que fala que tem precisamente esta primeira frase, que é os dados são como petróleo, crus não valem nada, mas depois tratados valem muito. E cada vez mais são mais valiosos. Então, eu depois de tratar já tomo decisões sobre essa informação. Que é o que na prática as grandes marcas têm ao dia de hoje. E há aqui uma oportunidade muito curiosa há aqui um conjunto de movimentações no mercado que vão ainda valorizar mais essa informação que os donos dos dados, que são os clubes, podem explorar, que é todo o tema da restrição de cookies, da forma como nós trabalhamos os cookies, que já se discute na Europa e nos Estados Unidos. O que é que isso vai impactar? A própria Apple, a Google, a Facebook, tem havido muitas conversas, umas públicas e outras normalmente sem ser públicas, sobre esse tema. Isso vai limitar a quantidade de informação que eu retiro de forma, se quisermos, anónima sobre um utilizador. E isso depois impacta naquilo que é o media advertising, ou seja, aqueles anúnciozinhos pequeninos que nós vemos quando abrimos uma página e que vamos lá clicar que não quero ver mais este anúncio, ou se vamos pesquisar sobre uma determinada marca, essa marca depois aparece-nos durante 5 dias, ou seja, isso vai ser limitado. E isso, ao ser limitado, esse fluxo de dinheiro vai ter que ir para os donos dos dados, e os donos dos dados são os clubes. Portanto, há aqui um potencial de exploração dessa informação, e quando digo exploração é no bom sentido, naturalmente, sim. De utilizar essa informação para que essas marcas comuniquem com o seu público-alvo. Porque se eu fizer essa pesquisa é porque eu estou interessado, mas da mesma forma que se o meu público-alvo de uma marca é homens dos 18 aos 45 anos, ok, eu dentro da minha base de dados, ou dentro daquilo que são os meus seguidores, eu tenho 100 mil nesse perfil, ok, então isso já vale dinheiro. Portanto, todo este tema da forma como as marcas vão investir nos próximos 2 anos, que não estamos longe disso, vai ser muito importante. E depois há aqui o tema de todo um conjunto de outras pequenas formas de ativação que estão a aparecer, ou seja, a tokenização, ou seja, os NFTs ligados à criptomoeda, ao blockchain, etc., é uma clara oportunidade de negócio para os clubes. O facto, e não tanto em Portugal, mas pensemos na América do Sul, o facto dos dados serem terciarizados é um fator de destruição de valor para os clubes, ou seja,
eu tenho um fornecedor ou um parceiro que me faz, por exemplo, a gestão da base de dados de sócios, mas esses dados estão com ele, não estão com o clube. Isso não faz sentido. Pois não. Em Portugal isso não Não existe tanto. Não acontece tanto. Não acontece, mas não acontece tanto. E, portanto, o valor está todo do outro lado, apesar do produto ser mesmo. Portanto, há aqui claramente um caminho caminho no curto prazo. Ou seja, estamos a falar aqui do próximo ano, 2023, em que isso vai acontecer. E este passo de termos informação e termos os dados é fundamental. Com o poder, obviamente, que os patrocinadores e as marcas estão a ter no futebol, no desporto, nomeadamente no futebol, vamos ter um futebol, ou poderá vir a existir um espetáculo dentro de outro espetáculo, como existe em outros desportos na América do Norte? Será esse o caminho? Poderá-se chegar ao ponto, sei lá, de ser assim uma situação radical, o intervalo do jogo, em vez de ser 15, passar para 20 minutos, para termos mais um espetáculo? Poderá haver... Não haja dinheiro, poderá sempre voltar. Eu não ponho isso em causa, eu acho que isso naturalmente põe em causa a performance desportiva e outras o próprio coisas, espetáculo. Claro que sim. Mas cada vez mais há dois espetáculos. Há aquele que há dentro do campo e há aquele que se passa fora do campo em todos os momentos. Antes, durante e depois. Não só aqueles que estão num estádio, mas aqueles que consomem, sobretudo aqueles que consomem futebol fora do estádio. Mas mesmo para aqueles que estão dentro do estádio, há aqui o desafio que vai existir de qual é que vai ser a experiência que eu vou ter de chegada ao estádio. Ou seja, toda a experiência até ao dia do jogo, a chegada ao estádio, por onde é que eu entro, se vou entrar cedo, se vou entrar tarde, o que é que eu vou fazer antes do jogo começar, o que é que eu faço durante o jogo, ou seja, o segundo ecrã, mesmo no estádio, vai ser uma realidade e cada vez mais é, onde eu posso perceber se foi falta, se foi penalti, ver uma repetição, a própria realidade, ver as estatísticas, etc. Cada vez mais o segundo ecrã é uma realidade, seja em casa, seja fora. E depois, tudo o que acontece nos intervalos e após o jogo, se o resultado foi positivo, ok, provavelmente é uma perspectiva mais transacional, se o resultado foi negativo ou não tão positivo, há aqui uma perspectiva de mais apelar ao sentimento e à comunidade e à tribo daquela equipa. E isso vai existir, já existe, como eu estava a dizer bem, o exemplo do desporto norte-americano, em que não é um desporto, é um espetáculo de entretenimento como qualquer outro, como ir ao teatro, ou como ir ao cinema, ou ir ao circo, é um espetáculo de magia. É rigorosamente a mesma coisa, só que a decisão ali é ver um espetáculo que tem um jogo de futebol ali no meio também. Acredito que haja alguns adeptos que saem dos pavilhões americanos e que não sabem qual é que foi o resultado final, foram só para o entretenimento. Com a experiência da empresa, com a sua experiência neste mercado, o que é que o futebol feminino vem trazer de novo e que portas vem abrir a nível de novos parceiros para os clubes? Vem trazer um pouco aquilo que nós já falámos, vem trazer um público novo, que são as senhoras, vem trazer uma atenção também de se calhar de um público mais jovem, rapazes e raparigas, para um outro se calhar um desporto um outro futebol dentro do futebol, e vem trazer uma igualdade que ainda não é uma igualdade, mas que tende para ser uma igualdade dentro do futebol. Portanto, vem trazer uma abertura também para algumas marcas se posicionarem associadas ao futebol feminino. E o que vemos é que, no espaço de menos de uma década, temos um futebol feminino em Portugal muito forte, não só desportivamente, mas também a caminhar para ser muito forte financeiramente. Ainda não estamos ao nível de França, de Inglaterra, de Espanha, mas rapidamente, ou da Alemanha, por exemplo, mas caminhamos para um patamar desses, sim. Nuno, estamos a terminar aqui a nossa conversa. Queria só, assim, em jeito de curiosidade, saber qual é que foi, nesta empresa onde trabalha, na Sport Silence, qual foi a maior dificuldade que teve e qual foi a maior dificuldade que teve e qual foi o negócio que lhe deu mais prazer? Fechar. Certo.
negócios individuais eu prefiro não mencionar, mas há de facto aqui alguns há um que eu posso mencionar que dentro da empresa, mas é pessoal. Se não pode mencionar o que aconteceu e o que foi, e não mencionando o clube ou o parceiro neste momento. Não, há um que para mim tem a ver até com a paixão por esse próprio desporto, que tem a ver com o projeto que fechámos e que estamos a trabalhar com a Aston Martin, na equipa de Fórmula 1, que é um desafio totalmente diferente, e para quem gosta de desporto motorizado é poder aliar estas duas vertentes. No fundo, aquilo que são os países e as áreas e os territórios aos quais eu estou associado, eu acho não, tenho certeza, o primeiro negócio em cada país, ou o primeiro cliente que fechamos em cada país é o mais importante. E é a partir daí que nós, portanto, provavelmente esses são os que nos dão mais, a mim, nos dão mais gozo, porque sabemos que todos os outros virão de uma forma natural. Podem não vir no ano 1, no ano 2, no ano 3, mas os outros virão, que é um caminho, ou seja, não há como não avançar para uma abordagem destas, se fizermos para uma forma de olhar o negócio desta forma. E, portanto, essa é efetivamente os que dão mais gozo em termos pessoais. Claro que todos são importantes e todos são diferentes, e quando nós pensamos aquilo que podemos fazer com cada um deles, seja um clube, uma liga, ou um clube grande ou um clube de terceira divisão, dá sempre gozo porque sabemos que temos ali espaço para crescer. Nós e quem está do lado do clube quando toma a decisão de trabalhar connosco. As dificuldades são um pouco aquilo que nós já falámos, ou seja, são processos longos, são processos muitas vezes de mentalização e de evangelização dentro de uma organização desportiva, e acaba por haver aqui um pouco tentar mudar aqui o paradigma e tentar mudar a forma de pensar das pessoas que tomam essas decisões. Mas também é isso que dá um bocado o gozo no meio disto tudo, é podermos ver o trabalho a evoluir. Portanto, essa é a maior dificuldade, talvez. Só para terminar, só nomear aqui alguns clubes com quem trabalham, que não referi, mas na Bélgica tem o Standard Liège, o Ghent, o Genk, o Clube Bruges, o Fluminense no Brasil, o Feyenoord, o PSV, o Vitesse na Holanda, mais o Twente. Em Portugal vou dizê-los todos: é Bessade, o Alverca, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Rio Ave, Vitória Sport Clube, para quem não sabe, Guimarães, e parceiro também da Liga Portugal. Em Espanha tem o Getafe, o Barcelona, o Valladolid. Em Inglaterra o Crystal Palace, o Leicester, o Wolverhampton, o Tottenham. Digamos que a Sport Alliance é mais do que uma empresa, é um parceiro. E temos uma comunidade, já somos uma comunidade de organizações que estão ligadas ao mundo do desporto, e muitas das coisas que acabamos por fazer acabamos por desenvolver e projetar, e as evoluções naturais vêm do trabalho desta comunidade. Temos alguns módulos e alguns serviços dentro da nossa oferta que partiram dos nossos clientes, que nos propuseram: olha, seria interessante se pudéssemos ter, por exemplo, algo muito simples, que é uma biblioteca, aquilo que nós chamamos um Netflix de campanhas e de comunicações, onde nós vemos as comunicações que todos fazem, com scores de conversão, de design, performance, etc., e que isso pudesse ser partilhado. E a verdade é que temos cerca de 140 clientes, temos mais de 100 que decidiram partilhar as suas comunicações entre todos. Ou seja, não há aqui competição, há partilha de boas práticas. E isso ajuda a que todos ganhem com isso. Exatamente, até que eles cresçam no próprio mercado, sem dúvida. Eles não competem entre si, basicamente. Pois, porque aqui será onde ganham todos. Porque com a valorização do negócio acabam por ir todos buscar algum àquele bolo. Resta-me agradecer-lhe a sua disponibilidade. Mais uma vez, Nuno, foi muito bom. Agradeço ter aceitado o meu convite. E olha, vamos nos vendo por aí. Eu assisto a algumas conversas suas, até mesmo com o Amir, que da Sport Value, salvo erro, que já falou consigo uma ou duas vezes. Eu assisti a essas conversas
tenho estado a aprender muito com a Amir, então, principalmente. E já ontem, embora este programa seja gravado, ontem teve uma conversa muito interessante. E daí eu ter-me lembrado de falar do futebol feminino e de me perguntar só se iria trazer alguma mudança. Claro que vai. Pronto, aqui resta-me então mais uma vez agradecer, Nuno, pela disponibilidade, e lá para as pessoas que nos seguem, muito obrigado, e espero que estejam cá no próximo programa, porque o futebol não vive só da bola. Obrigado.